Chegamos na casa no finalzinho da tarde. Já era quase noite e a residência ficava no fim de uma estradinha de terra, cercada por mato alto e sem nenhuma iluminação. Parecia um cenário de filme de terror, e mal sabíamos nós que a realidade seria muito pior. A família estava desesperada. A filha mais nova, uma menina de uns 10 anos, não era mais a mesma há semanas. Eles chamaram um padre, um senhor já de idade, experiente em situações que a maioria das pessoas duvidaria que existissem. Ele veio preparado, trazendo água benta, um crucifixo de prata e seu livro de orações. Assim que a noite caiu completamente, nos reunimos na sala de estar. O padre começou o ritual. Ele acendeu algumas velas ao redor da cadeira onde a menina estava sentada, em silêncio. Mas o estranho é que, antes mesmo de ele encostar nela ou dizer a primeira palavra da oração, os olhos da menina se encheram de lágrimas e ela começou a chorar. Um choro baixo, sofrido, que não parecia vir dela. O padre iniciou as orações em latim, com a voz firme. A menina, que antes chorava, agora estava imóvel, de cabeça baixa. A mãe dela, visivelmente abalada, decidiu que precisava de um pouco de ar. Ela se levantou e foi até a porta da frente para sair. Mas a porta simplesmente não abriu. O pai tentou ajudar. Forçou a maçaneta. Empurrou com um ombro. Mas nada. Era como se a porta estivesse soldada. O pânico começou a se instalar. Estávamos presos ali. De volta à sala, a menina levantou a cabeça. Seu rosto estava pálido e ela encarava o crucifixo que o padre segurava, sem piscar. E então, um sorriso se formou em seus lábios. Um sorriso largo, que não combinava nem um pouco com seu rosto infantil. Era um sorriso de deboche, de malícia. Arrepiou a todos nós. De repente, em um instante, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. Não foi uma corrente de ar. Elas simplesmente se extinguiram, mergulhando o cômodo numa escuridão quase total. A única luz vinha de uma pequena fresta na cortina, iluminada pela lua. No escuro, ouvimos um som que gelou nossa espinha. Da boca daquela menina de 10 anos, saiu uma voz adulta, rouca, gutural, que chamou um nome. Antônio. Era o nome do pai. A voz não era dela. Não tinha como ser. Era grave e arrastada, como se viesse de muito, muito longe. Foi nesse momento que do lado de fora os cães da vizinhança começaram a latir. Um latido desesperado, agudo, como se tivessem vendo algo terrível bem na frente deles. Mas não havia nada lá. Só o mato alto e a escuridão. Dentro da caça, a temperatura caiu bruscamente. Sentimos o chão de madeira ficar gelado de repente. Um frio que subia pelos pés e parecia queimar a pele. Todos nós recuamos instintivamente, sentindo aquela friagem anormal. O padre, sem se abalar, acendeu uma das velas novamente com um isqueiro e recomeçou a oração, dessa vez com mais intensidade. Ele se aproximou da menina, erguendo o crucifixo, mas, no meio da reza, ela gritou, uma voz que era uma mistura da sua própria com aquela outra voz rouca. Não terminou. E então, ela começou a se debater violentamente na cadeira, com uma força que era impossível para uma criança daquele tamanho. O pai, o tio e eu corremos para segurá-la. Éramos 3 homens adultos tentando conter uma menina. E foi inútil. Ela se soltou com uma facilidade assustadora, nos jogando para os lados como se fôssemos bonecos. Ela ficou de pé, o corpo contorcido em uma posição estranha, e caminhou lentamente em direção à parede onde havia um grande espelho. Assim que ela se aproximou, antes mesmo de tocar, o espelho rachou de cima a baixo, com um estalo alto que ecoou pela casa inteira. Um cheiro horrível invadiu o ambiente. Um odor forte, podre, como o de enxofre queimado. Era tão intenso que fazia os olhos lacrimejarem, e todos começamos a tossir, com dificuldade para respirar. Eu olhei para o corredor escuro que levava aos quartos e juro que vi algo. Uma sombra alta e magra passou rapidamente pela porta, mais escura que a própria escuridão. Não havia ninguém ali. A casa era térrea e todos estavam na sala.
O tio da menina não aguentou. Ele entrou em pânico total. Começou a gritar, dizendo para o padre parar com tudo aquilo que era loucura, que ia machucar a menina. O padre avisou, quase implorando: não podemos parar agora. É perigoso interromper. Mas o homem estava fora de si. Ele empurrou o padre, pegou a menina no colo e a abraçou, gritando que estava tudo acabado. No exato momento em que ele disse para parar, um silêncio absoluto caiu sobre a casa. Um silêncio tão profundo, tão pesado, que chegava a doer nos ouvidos. Os cães pararam de latir. O vento parou de soprar, não se ouvia mais nada. A menina, agora calma nos braços do tio, virou a cabeça lentamente para nós. Com uma voz tranquila demais, quase sussurrando, ela disse: agora ele ficou bravo. Olhamos para o braço dela, onde o tio a segurava. Uma marca escura começou a aparecer na pele, atravessando a manga da blusa. Era a forma perfeita de uma mão, mas com dedos longos e finos, como se a pele tivesse sido queimada por dentro. Segundos depois, os olhos dela reviraram e ela desmaiou, caindo mole nos braços do tio. Parecia que algo tinha sido arrancado dela à força. A noite que se seguiu foi a mais longa das nossas vidas. O relógio na parede da sala parecia não avançar 2 da manhã. Taer, esse da manhã, 4 da manhã. As horas se arrastavam. A madrugada parecia não ter fim, como se o tempo tivesse sido distorcido. Ninguém dormiu. Ficamos apenas sentados em silêncio, esperando. Finalmente, os primeiros raios de sol apareceram no horizonte. A luz da manhã nunca pareceu tão bem-vinda. A menina acordou pouco depois, como se nada tivesse acontecido. Ela olhou para todos nós, com os olhos cansados e confusos. Então, ela fez uma pergunta que nos assombra até hoje. Ela olhou para a mãe e disse, com sua voz normal de criança: por que vocês me deixaram sozinha com ele? A família se mudou daquela casa 1 semana depois. O padre nos disse que, ao interromper o ritual, eles não expulsaram o que estava ali. Eles apenas o irritaram. E agora, ninguém sabe onde ele está ou quando ele pode decidir voltar. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para não perder os próximos relatos. Até a próxima.